Vou tirar a máscara que nós estamos na distância recomendada pelo Ministério da Saúde. Eu sou Júlio César, nós estamos aqui na TV ADO. Hoje nós vamos bater um papo, receber uma visita aqui do Dr. Gustavo. Ele representa a associação e os pacientes da associação na parte de medicamentos. Podia falar, Sr. Gustavo, primeiramente sobre a tua família, descendência, de onde o pessoal, a população conhecer. Então, minha família é tradicional aqui de Ourinhos, meu sobrenome é Migliari e antes eles tinham casa de loja de tinta, material de construção, tudo. Então, o pessoal conhece bastante aqui minha família, são bem conhecidos, assim. O pessoal um pouquinho mais antigo, né? Mais antigo. Já conhece bem minha família aqui. Então, eu sou de Ourinhos, nascido aqui, tudo. Eu fiz faculdade de Direito em Marília, na Unimar, e faz exatamente uns 10 anos que eu estou atuando como advogado aqui na comarca de Ourinhos e região. Como que foi a experiência do doutor para trabalhar com pacientes, com medicamentos? Já tinha trabalhado com isso antes? Tinha feito alguma ação nessa parte de medicamentos? Como que começou lá na Associação dos Diabéticos? Então, a gente teve uma conversa, né, Júlia, aquela vez lá que não sei se foi eu ou você que a gente entrou em contato, tudo, para ter uma assessoria jurídica lá em relação ao fornecimento de medicamentos. E eu tinha visto muita coisa assim, que o pessoal da ADO, os pacientes da ADO não conseguiam pegar o medicamento, era muito difícil eles pegarem o medicamento. Principalmente, assim, não tinha muito acesso a advogados e na OAB, apesar da OAB fazer um excelente trabalho com o pessoal que não tem condições, era muito difícil, porque o que acontece na ação de medicamento? Apesar dos juízes darem a liminar, e darem para o paciente, na sentença, que eles forneçam o medicamento enquanto perdurar o tratamento, o Estado não fornece o medicamento periodicamente. Então, o que acontece? O paciente, o advogado, tem que ter um contato muito próximo, porque acontece assim, pegou o medicamento durante 2 meses, no 3º mês falta o medicamento. Aí fala, Gustavo, está faltando medicamento. Então, é um processo que ele é demorado e o paciente sempre tem que estar conversando comigo. Você sabe que eu fiz um processo para você e você sempre me falava, Gustavo, está faltando medicamento. Sim. Então, o paciente ele fica meio na mão do Estado, porque apesar dos juízes entenderem o que o paciente precisa e dar o medicamento para eles, o Estado, infelizmente, não fornece o que foi determinado pelo juiz aqui de Ourinhos. A necessidade da Associação dos Diabéticos fazer essa parceria com o Dr. Gustavo foi o seguinte: a Associação do Diabetes, o diabético, a doença, a moléstia diabética, você tem que tomar um medicamento todo dia, de manhã, quando você come o café da manhã, no almoço você tem que tomar um medicamento, à tarde, no café da tarde e na janta. Tem que tomar o medicamento, tem que tomar insulina e os outros derivados para complementação do tratamento. E são um medicamento caro, não é barato, é caro o medicamento. Então, o que acontece? Não tem condições de comprar, o pessoal não tem condições de comprar. O pessoal que está na ADO lá, 100% não tem condições de comprar o medicamento. É muito difícil quem tem condições. Assim, nos casos dos nossos processos, você sabe que quase 99% a gente consegue. É muito difícil a gente não conseguir um medicamento para eles, assim. Então, porque o juiz exige folha de pagamento, ou se é aposentado quanto que é, para ver se a pessoa tem poder de aquisitivo de comprar. Quando não tem, o Estado é obrigado. É uma lei que existe que é obrigado. Então, o fornecimento é muito importante. Por que o paciente tem que ficar em contato diretamente com o advogado? Por causa disso, porque às vezes vem um medicamento, falta outro, não é um medicamento, são vários medicamentos. O tratamento do diabetes não é só baixar o exame glicêmico, ele tem problema de rim, problema do coração, problema das veias, tem um monte de problema, então é um monte de medicamento. E tem assim, também tem casos de crianças também, né, que crianças e idosos, assim, a maioria dos nossos pacientes lá na ADO que eu entro com a ação, entendeu? E tem também os casos de bomba, né? Que aqui a ADO aqui é referência nessa parte, porque a bomba também é muito importante para o paciente. Tem acho que 5, 6, se não me engano, pacientes menores que usam bomba, que a vida da pessoa melhora demais com a bomba. Só que assim, também é muito difícil, porque a gente consegue eliminar
para dar todo o medicamento para o menor, o Estado sempre falta com isso, sempre falta alguma coisa. A bomba, quando no processo, a bomba o Estado dá. Sim, dá. Aí depois tem os insumos. Esse é o problema. Uma bomba, ela tem vários caracteres dela, né? Tem as pinças, tem todas as coisas. Às vezes vem faltando. Reservatório. Bastante, então às vezes o paciente tem que ficar ligando pro advogado, e o advogado fica acionando a justiça porque se o paciente não se vir parte só dos insumos, o que acontece? Ele não tem como. Ele não tem como utilizar a bomba. Às vezes tem que tirar a bomba porque o Estado não está fornecendo. Tem que tirar a bomba. Fica num jogo, o pessoal da ADA recebe alguma coisa, passa para o paciente, então vai se virando assim, porque... existe uma cooperativa, uma cooperação entre os pacientes, se alguém está sobrando alguma coisa serve o outro, tudo, porque a bomba é uma necessidade, só os pacientes que usam a bomba são aqueles que estão nesse estado, que não conseguem um controle glicêmico, ou aquele que corre o risco da moléstia, da diabetes, abaixar ou subir demais e ele não perceber. Ele pode estar dormindo e abaixar demais, ele falece, ele vai a óbito. Então a bomba controla essa injeção de glicemia. Porque o que acontece? Se a gente está entrando com porque assim, é todo um processo. Primeiro, os médicos da ADO fazem um processo administrativo para eles fornecerem a medicação. E o Estado sempre nega, porque fala que, que a insulina que o Estado fornece é compatível, mas não é compatível, porque é como... cada vez aparece uma droga nova que vai melhorando a diabetes da pessoa. Então sempre o Estado fornece uma droga com menor poder que essa nova que está aparecendo. E às vezes também acontece que a cesta básica de insulina do Estado, às vezes tem diabetes especiais. Tem cada paciente, o organismo dela é separado. Então não dá certo, às vezes não dá certo. Ela não consegue o controle, ela tem que ter a bomba. A bomba é como se fosse um pâncreas artificial. Ela controla tudo. Se tiver alto, ela injeta um pouquinho de insulina. Se tiver baixo, ela para de injetar. Ela fica injetando constante. Então é importantíssimo para a vida do ser humano que está nessas condições a bomba. Então não pode faltar, porque às vezes ela toma... É o que a gente coloca na ação. A bomba vai melhorar 90% da qualidade de vida da pessoa. Então, isso que é importante. Vale frisar também que assim, os juízes aqui de Ourinho são bem suscetíveis a essas pessoas que precisam da medicação, tudo, sabe? Então eles são... É o Estado que não fornece, infelizmente, né? Então, e o Estado também é muito complicado. Aqui nós pertencemos à 9ª Região de Saúde de Marília. Então, Marília é a central que fornece para inúmeras cidades da região. Então, o Estado é uma dificuldade de mão de obra, falta pessoas para trabalhar lá na Regional de Marília, que é muito difícil para eles também. Eles têm que separar certinho, paciente por paciente. O lote que vem, não vem kit separado para cada um. É o que a gente estava conversando, né? Tem que ser feito por kit, para cada paciente. O ideal seria, na compra, já vir... Eu tô as bombas mais usadas aqui da Medtronic, eu falei com o diretor da Medtronic em São Paulo, é um americano, para ver se eles fazem os kits separados, porque eles vendem de lote. Então, eles vendem... uma caixa de 100 lote de catéter, 100 lote de agulha, 100 lote do tanquinho, né? Como é que chama? O tanquinho. Então, aí o profissional que trabalha em Marília, ele tem que separar os kits para cada paciente. Então, é complicado para eles. Deve ser umas 40, 50 cidades, que é a regional, 60 cidades, que é a regional de Marília. Então, calcula quantos diabetes. Se aqui em Ourinho nós temos mais ou menos... são quantos? Mais ou menos 3.000, 3.500 diabetes nós tratamos lá, fora os outros que é tratado em posto, porque nós tratamos os casos graves, são os casos mais graves mesmo. Então, só na cidade de Ourinhos, agora você calcula 60 cidades, então os funcionários lá fazem milagre também. A gente não pode condenar muito eles, porque às vezes atrasa, porque separar paciente por paciente, medicamento por medicamento, em toda essa cidade é muito complicado. Falta mão de obra, falta gente para fazer isso lá em Marília. Então, mas assim,
O medicamento vem, né, Júlio? Você sabe muito bem, né? Você sabe, você passou por essa experiência. Passei. Tipo, vem 3 meses, aí depois falta. Aí o Júlio grita comigo, Gustavo, acabou o medicamento. Então a gente tem que correr atrás. Porque, e outra, eu sempre falo para os pacientes, sempre falava para você, ó, você vai lá no posto, tá marcado para você pegar sexta-feira. Se na outra sexta-feira não chegou, vem e fala comigo. Não deixa, porque aí eu comunico no processo dizendo que o medicamento não veio, eu comunico, a juíza manda uma ordem para a Diz em Marília para fazer o fornecimento. Então, é assim, é um processo que nunca para, é difícil de parar. Então, outra coisa que também que é importante a população saber, Gustavo, que medicamento de alto custo, a responsabilidade é do Estado. Sim. Não é do município. O município é coautor também, mas o município atende a rede básica de saúde. Isso aí é um protocolo do SUS. Porque assim, tem que pedir para o Estado, porque como os seus medicamentos são caros, se pedir pela prefeitura, a prefeitura não tem dinheiro também. Não vai. Você tem que pedir sempre pelo Estado, que o Estado tenha o dinheiro para fornecer para os pacientes. Então, o Estado que é a responsabilidade. O Estado recebe verba do SUS de Brasília, que é federal, e eles que fazem essas compras, não é para o município. É bom salientar assim, que qualquer pessoa que vá tomar uma medicação de alto custo, se você tem que você tem que falar com o seu médico, fazer um procedimento administrativo. E o que é o mais importante para um advogado entrar com a ação, tem que ter a negativa do Estado, o telegrama negando. Com a negativa e ele não tendo a renda para comprar, ele tem direito a entrar com ação de medicamento, de fornecimento de medicamento. Então, é assim, o médico faz um laudo, né, que seria um laudo que você tem a necessidade de tomar o medicamento, porque senão você pode ir a óbito ou pode sofrer sequelas gravíssimas. Ele tem que explicar por que o medicamento do Estado não é compatível com a medicação nova que ele vai tomar. Então, aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, para o pessoal entender, para o povão entender mesmo. O que acontece? Os médicos, os nossos médicos da Associação dos Diabéticos, são 3 médicos que trabalham lá, e todo ano eles vão em congressos, a nutricionista vai em congresso, então eles participam de medicamentos top de linha. Então, não é para todos os pacientes que eles dão esse medicamento, esse medicamento de topo de linha é um paciente especial, é um paciente que não está se adaptando com a insulina, que é o pacote do SUS. Então aí é dado esse tipo de medicamento mais avançado. Não são todos, são pacientes específicos para aquela medicação. Para aquela medicação, então não são todos. Então um é o outro que precisa disso aí, porque o que tem na rede básica do SUS não tá acertando para ele, não deu certo no organismo dele. Então, daí depois de 3, 4, 5 anos, aí esse medicamento entra no pacote do SUS. Agora, a insulina Levenir, Logorrapta, que não estava no pacote, entrou agora. Sim. Esse ano entrou. Então, essa parte de ações judiciais desse tipo de medicamento parou. Agora é só preencher a papelada, mandar para Marília, eles têm lá já foi comprado um lote grande, né? Que nem você falou, são medicamentos específicos para cada paciente. Isso. Que eles recebem isso daí. Que eles recebem daí. Que tem direito, né? Para o pessoal entender como é que funciona isso daí. Tudo, e outra coisa, esse medicamento, no caso de diabetes, que é o que nós trabalhamos, onde nós atuamos, ele é um medicamento que, se a pessoa entrou no diabetes, tem o diabetes, ou mellitus 1, que é uma deficiência já, ou mellitus 2, que é vida sedentária, falta de... Depende do organismo, vem de família também isso daí, descendência, tudo. É um medicamento para se usar para o resto da vida. Não vai parar de usar mais. Você começou o tratamento do diabetes, estabilizou a glicemia tua, que tem que ser estabilizada no 100, seria o ideal, você vai tomar ele para o resto da vida. Então, você vai ter que estar entrando em contato com o advogado para o resto da vida, 10, 15, 20 anos. Porque sempre vai faltar. Porque assim, o que acontece? No processo judicial, a juíza dá a sentença. Faltou o medicamento, por exemplo, acabou o processo, faltou o medicamento, a gente faz um processo dentro do outro processo, que é o cumprimento de sentença. Então, sempre vai ter o cumprimento de sentença dentro daquele processo. Sempre o paciente vai estar em... Dá um exemplo do seu. O seu já tem 3 processos dentro de um. Dentro de um só. Faltou o medicamento. Que faltou o medicamento. Porque o que acontece? Quando a gente entra com o cumprimento, eles juntam o documento no processo dizendo que o medicamento está lá no posto de saúde. Juntou, o que a juíza fala? Gustavo, se manifeste sobre a medicação. Eu falo, recebeu a medicação. Aí ela pega
extingue o cumprimento. Aí faltou, a gente tem que entrar de novo. Mas é ruim para mim, é ruim para o judiciário, entendeu? Então, mas aí não tem, sem medicamento a pessoa não vai ficar. Não tem outra saída. Porque todas as ações ela dá para que enquanto perdurar o tratamento, o Estado é obrigado a fornecer o medicamento. E o medicamento do diabetes é pro resto da vida. Pro resto da vida, não tem jeito. Então, o paciente diabético ele vai estar o resto da vida em contato com o médico, em contato lá na associação, no caso, com a nutricionista. Então, ele vai ficar o resto da vida lá. Nós temos pacientes lá que tem 15 anos, 20 anos. E viu, só para te lembrar, esses medicamentos que vêm são todos registrados pela Anvisa, tá? Todos registrados pela Anvisa. Tudo pela Anvisa. Liberados, tudo certinho, não tem nada de errado, não. Não tem nada que é fora. Os medicamentos são os legais no Brasil, são medicamentos legais. Tá certo que tem alguns medicamentos de topo que faz pouco tempo que lançou. Ele não entra no pacote do SUS, mas ele é aprovado pela Anvisa. Já vem tudo aprovado pela Anvisa. Só pode tomar medicamento no Brasil que é aprovado pela Anvisa. Se a Anvisa não aprovar, não é liberado medicamento. Não tem nem como aí pegar. É contrabando, aí não é ilegal. Então é isso aí, só para o público saber. Então sempre o diabetes vai estar de Ourinhos, no caso. Nós somos referência nacional em tratamento. Eu sou convidado para ir em vários lugares. A gente vai em congresso, já fui fazer palestra em vários lugares. Então, aqui em Ourinhos, nós não somos melhor que ninguém, mas acredito que não tem ninguém melhor que nós. Por quê? Porque o paciente chega na associação, ele vai passar pela enfermeira que é especializada. Todo ano ela vai fazer curso de aperfeiçoamento em congressos de endocrinologia, de diabetes. Passa pela nutricionista, que também é especializada em diabetes e todo ano vai para congresso. Passa por médicos, que são também especializados nisso, endocrinologista. E o tratamento é completo. Se você for num consultório particular, esses médicos, eles atendem particular também. Aí o que ele vai fazer? Lá você os três juntos, senta todo mundo junto e resolve o problema do paciente. Se o paciente não se enquadrar no tratamento, nós temos uma psicóloga, ele tem que ir para psicóloga, porque às vezes ele tem convulsão de comida, convulsão de alguma coisa, de medicamento, não toma medicamento, a insulina é injetável, é injeção, o paciente tem que se ajudar também, né, Júlio? Não adianta só tomar insulina. Né? Isso daí, o paciente tem que se ajudar, ele tem porque não adianta nada. Para estabilizar a glicemia dele, para ele não ter sequelas no rim, coração, fígado, veias, ele tem que se ajustar no tratamento. Se ele não se ajustar, ele perde a visão, ele pode perder membros. E outra, ele pode estar tirando algum paciente que queira participar da associação lá, né? Então, exatamente. Que precise muito mais do que ele, às vezes medicamentos, se ele não se adequar ao tratamento, é perca de tempo com ele. Não adianta fazer o que com ele? Eu tiro uma base assim, o paciente chega lá, digamos assim, um exemplo, só para o público entender. A pessoa pesa 100 quilos, a nutricionista vai dar uma receita para ele. Você vai ter que entrar nessa receita, nessa dieta aqui. Depois de 2, 3 meses o cara vai lá pesando 110 quilos, quer dizer, ele não fez o tratamento, ele vai ser chamado a atenção. Aí na segunda vez ele vai ter que passar por uma nutricionista, vai ter que passar por uma psicóloga. Ele tem que frequentar a psicóloga tem que colocar na cabeça dele. Se o cara não tiver jeito mesmo, aí nós não podemos fazer mais nada. Nós dispensamos ele, porque se você não está interessado, então eu sinto muito. Se ele não for na psicóloga, se ele ir na psicóloga, a psicóloga vai trabalhar com ele, tudo certinho, e o tratamento é esse. Por isso que nós somos recordistas em estabilização de glicêmico no Brasil. Nós atingimos 95% de estabilidade dos pacientes nossos. Então, muito alto, para vocês terem uma ideia. No Brasil é em torno de 65%. No mundo chega a 75%. Nós chegamos a 95%. Poucos lugares chegam nessa estabilização que nem o nosso. O tratamento lá é sério. Os médicos profissionais os multiprofissionais são bem dedicados e se dedicam aos pacientes. E o paciente tem que se ajudar. Se ele não se ajudar, não pode fazer nada. Não tem o que fazer, né? Fora isso, tem a gente que é da parte jurídica também. Então, tem a parte jurídica. Se precisar da parte jurídica, tem a parte jurídica lá. Porque às vezes não adianta o médico dar todo o receituário e não tem no posto. Se ele não tomar o remédio, não adianta nada. Então, por isso que tem o departamento jurídico, ele recorre ao Gustavo
e ele passa o telefone para o paciente, o paciente tem 24 horas por dia para ligar para você. Olha, eu estou sem medicamento. Sim, então ele tem os processos, ele tem todos os processos, o número dos processos, o nome dos pacientes. Então ele já sabe o medicamento, o paciente, olha, não chegou o medicamento meu tal, ele já sabe o nome do paciente, ele já entra, no outro dia já entra com a ação, pressiona para não faltar. Para não faltar mais. E como é que é? Fala como é que é a tua relação é diferente a relação com o paciente nessa parte de medicamento, porque você trabalha como advogado, parte jurídica. A relação é diferente, né? Porque é uma relação quase que você fica um amigo, você não é um cliente, é um amigo. O pessoal manda mensagem, doutor, tá faltando medicamento, me ajuda, por favor. Eu eu conheço todo mundo, né? É diferente de uma ação que você, particular aí, de alguma coisa que você faz, porque é uma vez só. Uma vez só, a gente tem contato assim, mas não igual da ADO, né? O pessoal é bem bacana, assim, o pessoal pega no meu pé assim, mas... Eu, graças a Deus, eu resolvo o problema deles. Consegue resolver, Consigo, graças a Deus, cara. A gente tem, 99% assim do pessoal lá que me procurou, tem várias ações, todo mundo conseguiu receber o medicamento. E nós temos que agradecer também o juíza, quem que é a doutora? Então, são juízes da comarca de Ourinhos. Todos eles caem, cada um cai num lugar. São bem acessíveis, assim, essa ação de medicamento. Assim, Júlio, tendo direito, é difícil não receber, sabe? Não receber. Eles fornecem, eles entendem que a pessoa precisa do medicamento mesmo, entendeu? É importante. Importante porque é pra vida dela, né? Entendeu? Você não tendo condições, os juízes aqui de Ourinhos são se empenham bem nessa área. E outra, os juízes sabem da seriedade dos médicos da associação. Sabe que a gente lá é sério mesmo. Quando o médico só passa um medicamento desse, que quando há necessidade. Quando há necessidade. Se não haver necessidade, primeiro começa com o tratamento comum do SUS. Se não deu certo, aí ele passa para outra esfera, que aí que não tem no SUS, que entra a parte judicial, são medicamentos especiais, são insulinas especiais. Agora, a maior parte da insulina já entrou no pacote, o SUS já entrou nessa parte, o governo federal, lá, a Anvisa e o SUS acatou esses medicamentos novos que foram lançados, que é a insulina Levenir, Lugorrap, que é a mais avançada nesse ponto. Tá bom, gostaria de agradecer ao público por agradecer ao Gustavo, pode se despedir do público. Eu que agradeço, então, se vocês tiverem necessidade de pegar algum medicamento fora diabetes, assim, vocês corram atrás que você tem direito. Você, ser uma pessoa que não tem condições de comprar o medicamento, você procura um advogado que você confie e tal e fale para ele... Ou a OAB, né? A OAB também, que é importante lá, que eles prestam bastante serviço à comunidade, assim, que não deixa não, que vocês têm direito. É só correr atrás. Mas tem que ir atrás de advogado, tem que ir atrás de medicamento. Se você não for atrás, ninguém vai fazer isso por você. Você tem que ir que você consegue. Tá ok? Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.